Gente, eu estou indo visitar aqui em Niterói Dona Dulce, que tem a OAB 1522 e tem 70 anos de advocacia. E ainda advoga. Vocês vão adorar conhecer ela. Oi, Dona Dulce. Estou eu aqui. Dona Dulce, é um prazer enorme estar aqui tomando um café com a senhora na sua casa. É uma honra muito grande. Muito obrigada. A honra é imensa. A senhora viveu um momento onde a mulher era uma grande exceção como advogada, até mesmo no judiciário, né? A senhora foi estagiária em 52. 1952 eu tirei a carteirinha de solicitador da ordem. Olha que beleza, era a época do Getúlio, né? É. Segundo governo do Getúlio. E a senhora estava me contando que na faculdade só tinham 10 mulheres, eram 400 homens e 10 mulheres, é isso mesmo, na UF? Era. Eu tenho até o meu diploma, então todos os homens, só 10 mulheres. Olha só. E aqui em Niterói só tinha uma advogada, né? Só tinha uma advogada. E aí a senhora foi trabalhar com ela? Eu fui estagiar com ela, que era uma conhecida, e nós nos tornamos amigas. Aí eu fui trabalhar com ela. Puxa vida! E como é que era advogar naquela época, Dona Dulce? Porque era bem mais tranquila. A advocacia era muito respeitada, né, Dona Era Dulce? muito respeitada, e também a gente conversava com os juízes, entrava nos cartórios, podia pegar nos processos. Os processos naturalmente eram físicos, né? E nós pegávamos o processo, levávamos para casa, levávamos para o escritório e podíamos manusear tranquilamente. Com liberdade. Né? Com liberdade. Agora, e os clientes, Dona Dulce? Não tinha preconceito por ser mulher? Eu pergunto isso à senhora porque a gente ainda tem hoje, de vez em quando, um cliente machista. Tinham muito. Eles achavam que a gente era secretária no escritório. Eles perguntavam. Que era secretária do meu marido, era advogado, eu trabalhava. Era advogado também? Então, aí achavam que a senhora era secretária do marido? Achavam que era secretária. Então, dizia assim, que eles perguntavam, né? A senhora é advogada também? Eu falei, não, eu sou advogada, meu marido é também. Muito bem, muito bem. Dona Dulce, conta para o pessoal qual é o número da sua carteira. 1522. Nossa, que maravilha. A minha é 74802. Já é bem depois. Mas eu fui estagiária de um advogado que era 419, Dr. Milton Barbosa. A senhora conheceu o Dr. Milton? Conheci. Ele tinha 90 anos quando eu comecei a estagiar para ele. Era um grande advogado, Dr. Milton. Mas, e a senhora frequentava o foro? Frequentava o foro, estou dizendo, a gente entrava nos gabinetes dos juízes, eles tinham prazer em receber o advogado. Hoje em dia é tudo que ninguém... mais superficial, né? É tudo feito atabalhoadamente. Não recebem o advogado. Muitos não recebem. E naquela época as petições eram muito longas, Dona Dulce? Porque o pessoal diz que antigamente as petições eram cada vez mais longas. Eram bem longas, era. Mas hoje em dia ainda tem muito... A gente sempre tem alguns processos que a gente tem que discriminar direito, porque os juízes, hoje em dia, com o processo eletrônico, eles não olham para cima, eles olham só para baixo. Eles olham corrido, né, Dona Dulce? Muito corrido. É tudo muito superficial hoje em dia, muito imediato, né?
São outros tempos. E está muito demorado, muito demorado. Tá, o Rio de Janeiro, sobretudo, está muito demorado. A gente está Aqui com problemas sérios aqui. Nosso estado é o último não colocado é na só aqui, tabela do não. CNJ. Em Brasília, eu tenho um processo em Brasília, que eu sou procuradora federal aposentada. E tem um processo em Brasília que já está com 25 anos. Meu Deus do céu, é Supremo? Não, já está na primeira instância, está De em Brasília. execução de sentença. Ai, meu Deus, que horror, dona Dulce, que horror. Então, só em execução de sentença já tem muitos anos. E o que diziam, assim, quais eram os preconceitos que a senhora visibilizava, assim, no foro, nos comentários de clientes? O que diziam da mulher advogada naquela época? Bom, eu, como meu escritório era sempre com meu marido, né? Quer dizer, eles achavam sempre que tinha um apoio, né? Do marido da senhora. Porque dificilmente era uma advogada procurada para alguma ação. Por isso que nós tínhamos contratos de prestação de serviços trabalhista. Ah, sim. E o que diziam das mulheres que frequentavam o foro, dona Dulce? Diziam que era só para procurar marido. Oh, não era? meu Deus, ainda bem que a senhora era casada, porque a senhora não era o caso, né? A senhora já tinha marido, estava no foro, era para trabalhar. Mas quando eu comecei, eu era solteira. Ah, quando começou, era solteira. Que eu me formei com 24 anos. Puxa, se formou nova. E como é que era o ambiente na universidade, lá na UF? Era muito bom. Os professores eram respeitosos com as mulheres? Eram respeitosos. As aulas eram muito boas, bem instrutivas. A UF é um espetáculo até hoje. A UF eu sou fã. Meu pai era formado pela Faculdade de Direito de Niterói. E como é que foi a senhora, como uma mulher advogada, e na época a mulher casada era relativamente incapaz, né? Precisava da assinatura do marido. Como é que funcionava isso? Não, naquela época, no meu, nunca precisei da assinatura do meu marido. Nunca precisou da assinatura do marido? Não, já estava mais liberado. Já estava mais liberado. E a senhora também estava advogando na época da ditadura militar, né? Como é que foi esse período? Foi difícil para a advocacia? Olha, não foi nada difícil, não. Nem teve nenhuma interferência na sua advocacia? Na advocacia, no jurídico, não teve, não. Não teve interferência. Na área trabalhista não teve nenhum reflexo? Não. E a senhora hoje ainda advoga, né? Ainda advoga. Olha que maravilha. Há quantos anos a senhora advoga? 70 anos já. Olha que maravilha, sensacional, que exemplo. A senhora está muito bem, Nossa, benza a Deus, a senhora está maravilhosa. Bom. E a senhora consegue lidar com o processo eletrônico? Consigo. Porque eu fico meio confusa com o processo eletrônico. Até o Pedro perguntou se da PGE, eu falei, teve que entrar, tive que aprender. Teve que aprender, né, dona computador e celular. São coisas, né, que hoje em dia até é difícil, né? É verdade. Dona Dulce, o meu querido presidente da OAB Niterói fez uma homenagem para a senhora recentemente lá na OAB Niterói. Foi muito bonito, eles ficaram muito emocionados lá pela sua presença. E eu queria também fazer uma homenagem à senhora na OAB do Rio, porque a senhora é um exemplo, né? 70 anos de advocacia, que beleza, que beleza, que exemplo para as outras mulheres, está vendo? A gente tem que mostrar para as mulheres que é possível. Dona Dulce advoga até hoje. Dona Dulce, eu acho que a senhora consegue lidar melhor com o PJE do que eu mesma. Teve que aprender, né? Tivemos que aprender. Na época que a senhora se formou, as petições eram feitas por datilografia, né? A senhora datilografava bem? Eu não datilografava bem. Você escrevia à mão?
E passava para datilógrafa? Como é que você fazia? Não, datilografava, sim. Devagarzinho, mas datilografava. Eu demorei a datilografar bem. Quando eu comecei também não tinha computador, então eu datilografava. Às vezes eu escrevia à mão e depois que datilografava. Porque na datilografia a gente errava uma coisa na parte e tinha que fazer tudo de novo. Né? Depois eu comprei uma máquina elétrica. Aquela que apaga, né? Mas isso já foi bem mais recente, né? Bem mais. Agora é só computador. E a OAB, como é que a senhora vê a OAB ao longo desses anos todos? Como é que a senhora vê o trabalho da OAB? O que a senhora... Bom, eu tive um problema agora na OAB, até procurei o Pedro justamente para ver se ele podia me dar uma ajuda. Porque eu era da CAAJ, sempre contribuí para a CAAJ. Aí a CAAJ foi aquele desfalque, passou para a Unimed Rio. Sim. Eu estou na Unimed Rio há mais de 30 anos. Puxa vida, e a Unimed Rio quebrou, né? Quebrou, passou para a Unimed Fecha. Agora a Unimed cancelou o meu contrato. Meu Deus, cancelou? Unilateralmente. E a senhora ingressou com uma ação judicial? Ingressei. E houve tutela antecipada para a senhora... Não houve, a juíza não deu a tutela antecipada, porque disse que eu juntei pouco documento. Eu juntei toda a documentação que eu tinha, muita coisa. Agora eles contestaram, agora nós replicamos e está na mão do juiz para dar sentença. Eu vou conversar com a presidente da CAARJ, que pela primeira vez é uma mulher, né, a Marisa Gáudio. Eu vou conversar com ela para ela entrar em contato com o plano. Isso é um absurdo, eles cancelarem unilateralmente. Pode ficar tranquila. Unilateralmente, cancelaram. Tenho certeza que ela vai entrar em contato com eles para tentar resolver isso. Mas, dona Dulce, assim, a atuação da Ordem, a senhora passou por vários presidentes importantes da Ordem, né? Eduardo Seabra Fagundes, que era uma pessoa querida, eu gostava muito dele. A senhora passou por Raimundo Fauro, a senhora passou... Como é que a senhora vê a OAB hoje com relação à OAB quando a senhora se formou, na época que a senhora estava iniciando? Eu acho que a OAB não está interferindo muito no judiciário, não sei porque o judiciário está muito, muito lento. É verdade. A senhora sabe que eu tenho visitado todas as comarcas do Rio de Janeiro, visitei mais de 116 cartórios para ver os problemas de morosidade. A gente tem denunciado falta de servidor, muitas vezes falta de magistrado. Tem tido muito. Agora, como era 20 anos atrás? As decisões saíam mais rápido? Como funcionava? Bem mais rápidas, bem mais rápidas. Se bem que tinham alguns processos que eram mais demorados, né? Mas era bem mais rápido. Era bem mais rápido, né? Hoje em dia, o advogado é recebido no balcão. É verdade. Antigamente, a gente entrava nos cartórios. E hoje o advogado é recebido pelos juízes quase que como um atrapalhador do trabalho. Verdade, e não como verdade. Um colaborador. É verdade. Isso é verdade. Lamentável. E hoje em dia é muito difícil você marcar uma audiência com o juiz. Muito difícil. É verdade. Eles dificultam muito, mesmo essa atual que eles falam balcão, virtual. Não adianta nada. Eu também acho que isso aí só atrapalha. E no julgamento dos tribunais, a sustentação oral era um momento importante? Era muito importante. Os magistrados davam muita atenção? Hoje em dia, até, quase ninguém faz sustentação oral, que pouco adianta, né?
Porque os votos já vêm... Muitas vezes já vêm prontos. É. Mas antigamente, a gente ainda conseguia modificar alguns votos. Conseguia virar alguns votos, né, na sustentação oral. É. E a senhora sempre trabalhou na área trabalhista ou fez civil também? Não, hoje em dia, nunca mais eu trabalhei. Faz muitos anos que eu estou no civil. Ah, a senhora veio para o civil. E a senhora faz consumidor, a senhora faz... Não, nós somos 4 lá no escritório. Tem uma que só faz consumidor. Tem uma que só faz trabalhista. E nós duas, a Mária e eu, fazemos o civil. Puxa, mas olha, a senhora está de parabéns, viu? 70 anos Muito advogando e a senhora está à frente aí do trabalho. É um orgulho danado. É que as pessoas têm confiança na gente, claro, né? Claro. Eu queria que a senhora me falasse, assim, o que a senhora, depois de 70 anos de advocacia, o que a senhora acha que é importante na relação cliente-advogado? Como é que a gente convence o advogado jovem daquilo que ele tem que passar para o cliente? O que a senhora acha? A gente tem que ter muita paciência, porque, por exemplo, tem clientes que contam a vida deles, da vizinha, né, tudo. Então a gente tem que ter muita paciência. O cliente tem muito foco. Mulher tem mais paciência do que o homem. O homem não tem muita paciência de ficar ouvindo as historinhas, não. É verdade. Porque às vezes a gente perde muito tempo com o cliente por causa disso. É verdade, é verdade. Mas agora nós mulheres somos a maioria da advocacia, dona Dulce. A senhora imaginou que a gente ia chegar a 52% dos advogados inscritos no estado do Rio de Janeiro? Não sabia, não. Somos. A maioria. Eu queria encerrar essa conversa fazendo esse convite para a senhora. Queria fazer uma homenagem à senhora pelos seus 70 anos de advocacia. Muito obrigada. A senhora é um exemplo para que as advogadas jovens, as advogadas vejam que é possível ter uma vida inteira de uma bela carreira, né, sendo mulher e estando no mercado. Para passar para os meus netos também. Para os seus netos também, que a senhora passou, assim, por épocas muito machistas, né? E a senhora foi uma profissional. Ainda hoje em dia ainda tem muito. Ainda tem muito, mas na época que a senhora começou era bem pior. Era bem pior. E a gente precisa mostrar para as mulheres advogadas de hoje que é possível e que com muito empenho, muito trabalho, a gente consegue chegar lá, né, dona Dulce? Consegue. Eu fiquei muito feliz de vê-la e saio daqui entusiasmada com a advocacia feminina, porque 70 anos, que beleza. Muito obrigada. Eu também fiquei muito feliz. Obrigada. Agradeço. Muito obrigada, senhora. Muito orgulho da senhora, viu? É verdade. Muito obrigada.